Queridos amigos, queridos irmãos da Rede Mundo Maior de TV, estamos de volta para mais uma semana de programas com Sebastião Camargo e o Despertar da Consciência. Já falamos sobre a capa do livro, né, Sebastião? Já falamos sobre a apresentação, já falamos sobre o prefácio, a introdução e no último programa falamos sobre o primeiro capítulo deste livro, que foi sobre o Conheça-te a ti mesmo. Este capítulo de hoje falaremos sobre Deus, individualidade e variedade. Isso mesmo. E pode começar explicando para nós o que significa essa individualidade e essa variedade. Em primeiro lugar, para quem está pegando o bonde agora, nós estamos falando do primeiro filho, do despertar da consciência. Então, o Despertar da Consciência do Atma ao Anjo é o primeiro livro a quem dedicamos a série com esse mesmo título, a 17ª série que nós fazemos para a TV, para mostrar ou para fazer os traçados gerais do que contém no interior deste livro, que é uma compilação de um número muito grande de outros livros. Então, Deus, unidade, variedade. Na obra O Livro dos Espíritos, vamos logo na primeira questão, vir Allan Kardec interrogar ao Espírito da Verdade o que é Deus. No momento, ou naquele momento, há 156 anos atrás, porque no dia 18 de abril, o último, fez 156 anos da codificação do Livro dos Espíritos, da primeira edição. Então a resposta foi para a época. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se formos analisar com a sequência, já que a doutrina é progressiva, ela evolui a cada segundo, hoje compreendemos a partir das informações de Miramês que inteligência é dom de espírito comum. Por mais que seja suprema, em se tratando de Deus, inteligência seria uma pobreza de linguagem para a atualidade chamá-lo de inteligência suprema. Força suprema, arquiteto cósmico, força soberana, alguma coisa nesse sentido, sim. Mas inteligência seria muito pouco para definir um atributo da consciência cósmica. E nós sabemos também que João, o evangelista, chamou de amor. Deus é amor. E sabemos também na atualidade que amor é apenas uma de suas manifestações. É a força imanente em Deus que nós chamamos de psiquismo divino, da qual surge ou origina-se todas as coisas. E por mais que nós imaginemos, a causa primária ainda permanece, causa primária de todas as coisas. Mas criar, segundo os dicionários, é usar a mente e as mãos e dar forma àquilo que está fora de nós. Então, para Deus, se assim Ele estiver fazendo, usando a sua poderosíssima mente, as suas mãos cósmicas, Ele estaria dentro de um outro ser, moldando uma obra fora do autor, que é o que está na questão 14 do Livro dos Espíritos. Deus seria a causa, mas não seria o efeito. Seria o autor, mas não seria a obra. A partir de vários luminares, e nós vamos ver isto com N luminares mesmo, a começar por Spinoza, Paulo de Tarso, eles acreditam que em Deus existimos, em Deus nos movemos, em Deus nós vivemos. Tudo que existe, existe em Deus. Na visão desses vários autores, Deus não seria o Criador, seria a própria criação. E nós vamos ver que esta unidade, conforme retrata o Livro dos Espíritos, a questão 144, quando Allan Kardec questiona o que seria, o que poderíamos entender pela alma do universo. A resposta foi a seguinte: é a causa ou a fonte da vida e da inteligência da qual nascem as individualidades. Então, Deus seria uma alma
de onde emana todas as almas. E Leon Denis vai mostrar isso, e como nós vamos ver na sequência, que esse fato vai ficando cada vez mais patente conforme os ensinamentos vão avançando. Então nós vamos ver Deus como uma unidade única, tudo que existe nele, fora dele nada existe, e ver que tudo que existe nele é parte integrante desse macro-organismo, sem perder a consciência. Da mesma forma que o nosso corpo é um corpo formado por mais de 100 trilhões de células orgânicas, cada uma delas tem uma consciência germinal, a consciência individual, dentro da célula que tem uma média de 280 milhões de moléculas. Cada molécula tem a sua consciência, tem a sua função, tem a sua individualidade, assim como cada átomo, até remontar ao princípio inteligente. Então nós vamos ver esta unidade que, na visão de Ebb Sargent, na obra Bases Científicas do Espiritismo, conteúdo que está no livro também, ele diz que Deus é a mônada primordial. Dessa mônada emana outras mônadas, e mundos e seres, corpos e almas são feitos dessas mônadas que hoje nós chamamos de princípios inteligentes do universo. Esta substância primordial, que também chamamos de amor, ou também chamamos o Evangelho substância nutridora ou fonte geradora da vida e mantenedora desta vida rumo à sua iluminação. E em falar em Evangelho, né? O tópico que está aqui para nós conversarmos sobre ele, que está no livro, né? É o capítulo 1, item 8. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. Exato, e esses véus é que estão sendo erguidos, segundo vários luminares da eternidade, e agora a contribuição da obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo é juntar esses fragmentos já existentes, outros que estão chegando, e novos véus vão sendo erguidos, e vamos vendo a mesma realidade com olhos mais treinados, disciplinados, olhos de ver, como Jesus já recomendava, ouvidos de ouvir, e percebendo a mesma coisa, vendo que esta coisa vista com outros olhos nos parece ser mais profunda e diferenciada daquela que até então compreendíamos ou visualizávamos. E agora aqui vamos ver uma outra visão de Deus. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação do qual o espírito seria o Deus. Exato. O espírito Kahneman, na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, também fragmento que está na obra, ele faz uma comparação, para ser mais exato, entre o Deus cósmico e o Deus espírito. Se para o espírito o corpo é a sua criação, da qual o espírito é o Deus, a força que gerencia esse corpo, da qual o homem, a personalidade, é apenas um dos seus fragmentos, ele sabe o movimento de cada célula do seu corpo, de cada micropartícula, de cada junta, de cada órgão, de cada nervo, ele sabe tudo que existe nesse corpo. E lá compara que da mesma forma que isso se dá no espírito e em seus veículos de manifestação, se dá na consciência cósmica. Se um de nós pensarmos qualquer movimento que se faça, qualquer ser em toda a extensão do cosmos, Deus sabe, porque Ele é onisciente, é onipresente, está em toda parte, e é onipotente, tem o poder gerenciador de todas as facetas de sua própria realidade. Agora, um dos itens que me intrigou é esse próximo agora, Sebastião. O conceito de Deus, bem como os vários deuses cultuados nas diversas épocas da humanidade, são inumeráveis. Exato, porque antigamente tinha Deus para todo gosto. Nós lembramos da mitologia onde existia o Deus da lavoura, o Deus da chuva, e etc, etc. Hoje sabemos que são espíritos da natureza ou espíritos responsáveis por setores da natureza que, embora Moisés, juntando essa moçada toda,
num só bloco e individualizando um Deus naquela época para o Deus único, então do monoteísmo para essa visão de Deus único, para esta visão de vários deuses para um único Deus, que é o que nós chamamos de monoteísmo na realidade. E esse único Deus ainda era violento, ainda era vingativo, parcial, etc, etc. Então percebe-se que não estava falando do Deus que Jesus começou a nos dar a conhecer, que o Espiritismo hoje esclarece como sendo a própria criação, o arquiteto cósmico, que não é um ser humano, porque a maioria dos seres humanizaram Deus à sua imagem, para que eles possam não ser convidados a mudar a sua postura de pensar. Porque se eu tenho Deus à minha imagem e semelhança, ele é vingativo, como muitos seres oram a Deus para que aconteça ao seu semelhante. Se Deus quiser, fulano vai quebrar a perna. O que Deus, esse Deus cósmico, que é todo amor, justiça e bondade, tem a ver com os meus desejos de humano? Só se for um espírito elemental, um Deus em plano menor, que desconhece a lei de causa e efeito, o certo e errado, o bem e o mal, que vai atender o meu convite, onde eu serei responsável, e não a força suprema do cosmos, que não vai alterar as suas leis para atender um pedido que depende de mim, das minhas obras, porque a cada um será dado conforme as suas obras. Então ele não premia, ele não dá prêmios, no sentido profundo, ele não perdoa, ele não impõe, ele não obriga, ele criou leis que gerencia todas as coisas e não precisa interferir nas leis para atender fulano ou ciclano. Cada um precisa adequar-se às leis ou à lei e gerenciar a sua vida a partir dos luminares que exemplificam essa lei, como Jesus e vários outros. Então quer dizer que o que justificaria no passado ter esse monte de deuses, Deus disso, Deus daquilo, é justamente essa frase, essa primeira frase, que o homem é um pequeno mundo, que cada criação é Deus de si mesmo. Seria isso, Sebastião? Exato. Mas você vai responder isso no próximo bloco, que já estamos saindo para um breve intervalo.